O material genético das famílias das vítimas da queda do avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, são recolhidos pela Polícia Científica do Paraná. Os peritos estão ajudando a Polícia Científica de São Paulo com a coleta de dados e atendimento aos parentes. Para falar sobre o trabalho de identificação das 62 vítimas, eu converso agora com a médica legista, doutora Carolina Daitis. Doutora, antes de tudo, está correto o nome Daitis? É isso a pronúncia? Muito boa tarde. Boa tarde. É Daitis, mas não tem problema a pronúncia, não. Peço desculpas, Daitis. Doutora, como funciona o trabalho de identificação das vítimas nesses casos? Muito obrigado pela participação e disponibilidade aqui na CNN. Agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo alguns pontos que, para a família que está aguardando a identificação de um ente querido, são extremamente importantes e até dolorosos pelo tempo que isso pode levar. Então, é claro que todos os esforços, com certeza, estão sendo realizados, mas até mesmo alguns corpos, pode-se estar tendo a dificuldade de retirar eles de dentro da aeronave, e o processo de identificação, podemos dizer que ele já inicia até mesmo no local, em que posição que estava essa vítima, passando essas informações, para quando ela estiver, então, no Instituto Médico Legal, a partir da entrevista também com a família, a coleta de outras informações que essa pessoa possa ter, até de características únicas, como próteses, implantes, que ajudem a facilitar essa identificação. A papiloscopia, que é o exame das digitais, então é um método inicialmente utilizado, mas na carbonização pode não ser possível. Então, alguns outros procedimentos terão que ser feitos, e aí a análise de DNA ganha bastante força para ser realmente, então, o que vai fazer e fechar essa identificação. A recomendação ontem, eu estava em Vinhedo, aqui em São Paulo, e eu vi de vários profissionais que estavam lá acompanhando todo esse trabalho de retirada de material. Os familiares devem levar exames, é isso? Qualquer tipo de exames para poder ajudar na hora de identificar o corpo? Claro que toda a informação ela é importante. E às vezes os familiares, por estarem nervosos em um momento difícil, podem até não lembrar de alguns detalhes importantes. Então, a ficha odontológica, radiografias, exames, tudo que puder trazer alguma identificação, até mesmo fotografias que mostrem o sorriso dessa pessoa, podem ser importantes, porque a identificação através da arcada dentária também vai ser um procedimento necessário, principalmente quando a gente não tiver a questão das digitais preservadas, Então, se essa pessoa recebeu atendimento em algum dentista, o dentista que a atendeu, ele tem que ter essa documentação, então ele fornece isso e assim auxilia os peritos odontologistas também, que fazem parte dessa equipe, a verificarem se aquela pessoa que está ali pode ser essa da ficha odontológica. Então, a gente vai cruzando informações que vão afunilando até chegar na confirmação de que realmente é aquela pessoa. Então, ressaltando que um documento muito importante é algum raio-x que a pessoa tenha feito no passado, até da parte da dentária, da arcada dentária, no caso. Esse seria um documento, um exame que agora ajudaria os familiares, né? Isso, e as anotações do próprio dentista, a chamada ficha odontológica. Então, a solicitação para esse profissional, então ele vai saber exatamente a documentação que tem a fornecer e o que tiver de informações pode ser útil. Então, a família, ela vai passar por uma entrevista, e os profissionais vão perguntar sobre características individuais dessa pessoa que possam estar preservadas e assim conseguir chegar na identificação. Por exemplo, uma cirurgia que tenha tido alguma prótese metálica envolvida,
nessa prótese vai ter um número, e esse número, quando o médico faz o procedimento, ele vai anotar no prontuário. Então, pode ser checado o número, né, da prótese metálica com o número do prontuário. E aí a gente começa a ganhar ainda mais força nos indícios de que pode realmente ser aquela pessoa. E aí, ainda assim, pode ser necessário a confirmação com exames, como o exame de DNA. Lembrando que ontem esse trabalho de remoção dos corpos começou ainda durante a madrugada. Eu estive lá no local conversando com profissionais, bombeiros, pessoal do Corpo de Bombeiros, a tenente Olívia, com quem eu conversei, e ela me relatou um detalhe. Aí, esses profissionais são maravilhosos porque eles é um trabalho difícil, porque no momento difícil, né, de você estar lidando ali com pessoas, né? Numa tragédia, você ter o primeiro contato para poder identificar. E a tenente Olívia me falou o seguinte, doutora Caroline, que toda a equipe, o pessoal do Corpo de Bombeiros, eles têm um treinamento e eles, na hora de uma remoção de corpos, como a gente vê nesse caso, eles têm todo o cuidado para poder fazer a retirada, para não comprometer nada ali. Para que a família tenha, né, pelo menos, para poder se despedir do parente, né? E ela me relatou o seguinte, ela disse que o primeiro momento foi, como a gente vê nas imagens aí, olha, muita fumaça, o pessoal teve que conter o fogo quando a aeronave caiu, né? E caiu de barriga no chão. E no segundo momento foi tentar fazer a retirada de objetos e também retiradas de membros, né, ao redor, para poder tentar encontrar ao redor da aeronave. Tentar fazer um mapeamento nessa região, nesse quintal dessa residência, como a gente vê nessa foto agora, que dá para poder visualizar melhor. Foi um quintal de uma residência nesse condomínio em Vinhedo. E ela me disse que um outro passo para a retirada dos corpos, eles usam uma espécie de scanner. Eles fazem um raio-x de uma parte da aeronave, que foi justamente a parte da cabine da aeronave, até um pouco na parte anterior da aeronave, porque da metade da aeronave para trás, a gente percebe nas imagens que foi muito danificada a aeronave. Então, ela disse, olha, do meio do avião, quase um pouco do meio até a cabine do avião, essa área tem muitos destroços lá dentro, a ferragem, mas ali tem condições de tirar corpos daquela parte. Tanto que eles conseguiram tirar o corpo do comandante e do copiloto, né? E ela disse que eles utilizam um equipamento, eles fazem uma espécie de scanner de raio-x para visualizar no equipamento a diferença de o que é metal e o que é algo que configuram algo que seja diferente, a textura, para poder identificar que ali há corpos. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho como é que funciona isso, como é que funciona esse trabalho preliminar, porque quando eles cortam depois a ferragem, ou tentam retirar a ferragem para retirar o corpo, e ter todo o cuidado para fazer a remoção sem comprometer o que está lá. É claro que a remoção de um corpo que está preso a ferragens, ela sempre é um procedimento cuidadoso, esteja a vítima viva ou morta. Então, no caso aqui, que a gente tem vítimas sem vida, é onde precisamos nos preocupar tanto com a questão da família, de preservar ao máximo o corpo, quanto para questões de identificação. E o procedimento de perícia que vai acontecer nos corpos, ele também vai acontecendo paralelamente, né? Tem que acontecer na aeronave. E à medida de que vai se tentando retirar essas ferragens até para acessar esses corpos, então há um dano ainda maior na estrutura da aeronave, né? E que também vai tendo que ser documentado e avaliado para se verificar todas as partes também para tentativa da identificação até da causa da queda dessa aeronave. E alguns equipamentos até podem ser utilizados, né? Então, é possível separar e conseguir identificar o que é uma parte de corpo, o que é uma parte metálica,
Mas como até mesmo a gente conversou, podem existir próteses metálicas no corpo das pessoas, então é com muito cuidado que tem que fazer toda essa avaliação, essa retirada, e se houver uma dúvida, né, do que pode ser aquela parte, se houver uma dúvida com algo que pareça uma parte de corpo humano, ela tem que ser enviada também para tentar fazer a junção de entender de quem é aquela parte do corpo, né, ou até ter a finalidade correta, né, desse material. Doutora, e nesse momento, qualquer documento serve, né? Até a tenente estava comentando ontem que se houver um documento na roupa ou algo que identifique uma pulseira, um relógio, todo esse material ele é levado para o IML. E justamente lá onde o pessoal, os familiares, poderão identificar para poder saber o que pertence ao parente, o que não pertence ao parente, até identificar roupa ou objetos. Todos os objetos, a equipe ontem do Corpo de Bombeiros estão ainda recolhendo, não só nessa região, mas olhando também toda a área ao redor da aeronave que caiu. Então, qualquer elemento ali pode ajudar na identificação, né, doutora? Exatamente, até mesmo a localização próxima do assento daquela pessoa onde ela estava, e essas partes metálicas, né, que são preservadas, né, parcialmente, né, ou até integralmente, elas auxiliam, sim, também a trazer mais vestígios de quem é aquela pessoa. E assim vai se afunilando até conseguir chegar na identificação realmente. Então, não é apenas um indício desses que vai fechar a identificação, mas caso a gente já tenha uma suspeita de algumas pessoas, quem pode ser que estava ali, né, naquela localização, e é diminuído então a área que se tem que pesquisar por familiares. Claro que nessa proporção, nós sabemos as pessoas, o nome dos passageiros, quem estava na aeronave. Isso já se torna até um pouco mais fácil do que quando é uma identificação de uma pessoa sozinha, encontrada, carbonizada, que a gente não tem aonde comparar as informações. Então, assim, né, vai se fazendo, então, todo esse compilado de informações, todos os documentos, tudo que tiver de características únicas daquela pessoa que possam ter sido preservadas são importantes. E é claro que ali as chamas atingiram grandes proporções, então é muito provável, né, que a maior parte dos corpos esteja realmente carbonizada. Mas outros não, podem ter sido parcialmente carbonizados, então como alguns dos corpos que foram retirados e que pôde ser realizada a papiloscopia, o exame das digitais. Então, isso já facilita muito o trabalho, porque a papiloscopia é um exame muito confiável e que é rápido para ser realizado e muito mais prático do que tentar procurar todos esses métodos e elementos. Então, quando possível, a papiloscopia é realmente, né, de grande utilidade. Em algumas situações, pode ter feito a tentativa de hidratar a região da mão, fazer um procedimento que chama luva cadavérica, mas quando o estado de carbonização, né, ele atinge determinado grau, até mesmo, né, a papiloscopia pode não ser suficiente, e aí, né, vai se recorrendo a essas outras informações, e todas essas informações colaterais, né, de exame, de procedimentos que essa pessoa se submeteu, da ficha odontológica, fotos do sorriso, para se fazer uma comparação, né, com o que restou ali daquela pessoa carbonizada. Então, todos esses elementos eles vão auxiliando para que o objetivo mais nobre, que é o da perícia, né, da perícia médica, perícia odontolegal, que é de fazer, então, a identificação dessa pessoa, o último momento de dignidade dela, né, que é ter o encerramento da vida, e para que a família, né, possa, né, ainda em momento de luto, continuar, então, e fazer a sua despedida.
Doutora, quanto tempo essa região onde a aeronave caiu deve permanecer em monitoramento? Porque o trabalho inicial das equipes que estão lá é a retirada dos corpos. Depois disso, a aeronave, todos os pedaços da aeronave são levados para análise lá para o CENIPA, né? Agora, essa região ela deve ser preservada até para poder ajudar a investigação. Isso dura quanto tempo para poder essa área ser liberada e até que pessoas não passem nessa área e não tentem mexer em algum ponto ali que foi jogado em um outro terreno? E se houver alguma peça, avisar as autoridades para poder as autoridades irem lá para poder colher. É claro que o trabalho dos peritos que estão lá no local, né, são eles quem vão dizer a partir do momento que aquelas provas que estão ali, né, já foram totalmente esgotadas, né, de investigação e que não servem mais para perícia naquele momento ou algo que precise ser preservado, né, as partes que precisam ser levadas para outro lugar para uma análise. Então, depende da avaliação de quem está em loco, realizando o procedimento de perícia, exatamente, da a liberação do local para as autoridades.